Boa noite. É um prazer para nós darmos início a mais uma atividade do primeiro encontro de artes do IFMG Campos Salinas, que está sendo realizada pela Biblioteca Iraci, era em Lisboa, através do projeto Conexão Bíblia. Meu nome é Marina Cardoso, sou estudante de matemática no Campus Salinas. Gostaríamos de agradecer o apoio do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Campus Salinas, dos Núcleos de Atendimentos a Pessoas com Necessidades Específicas e da Pró-Reitoria de Extensão. Gostaríamos também de lembrar que este evento conta com intérprete em Libras, e hoje contamos com a presença de Evane Silveira. Pedimos, por gentileza, que os participantes coloquem seus nomes e e-mails no chat para que possamos emitir o certificado, e também que mantenham seus microfones e câmeras desligadas. Lembre-se, este evento está sendo gravado. Agradecemos a presença de todos e todas e convidamos agora para mais uma palestra, Arte, Vida e História Indígena, com Gilvandro Gonçalves de Oliveira, indígena paneleiros da comunidade Batalha, Vitória da Conquista, Bahia, licenciado em História e Artes, com mediação de Renata Ferreira de Oliveira, que é professora no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Salinas, que está fazendo doutorado do PPGH, UFBA, que agora darão continuidade a este evento. Obrigada. Boa noite a todos, a todas e a todos, amigos, ex-alunos, a todos os participantes. Quero cumprimentar Gilvandro, dizer que é um prazer, mais uma vez, estar com você em mais um evento onde a gente tem a oportunidade de falar um pouco sobre a sua trajetória, né? Que se mistura com a própria trajetória do meu encontro com a comunidade, a partir do momento que eu conheço você, sua arte. Então, fico feliz por você ter aceitado esse convite, de estar aqui. Tô emocionada de estar vendo que tem peças maravilhosas aí. Ali está meu Santo Antônio, depois eu posso também falar um pouco dele, dessa peça que Gilvandro me presenteou lá atrás, há uns quase 10 anos atrás. Eu não vou me apresentar rapidinho, vou passar a bola para ele, viu, gente? Eu sou Renata, sou professora de História do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, estou fazendo doutorado na Universidade Federal da Bahia e desde a graduação aqui na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que eu estudo as populações indígenas do Sudoeste baiano, né? A dissertação de mestrado gerou um livro sobre a comunidade de Gilvandro, e o meu doutorado eu estou focando o Rio Pardo e o Rio Jequitinhonha, né? Tendo em vista que agora também eu atuo, né, como professora aí no Vale, então o doutorado também está voltado um pouco para a história desses povos. Dito isso, eu passo a palavra para o nosso palestrante da noite. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Agradeço, né, Renata, pelo convite para estar participando desta palestra. O meu nome é Gilvandro Gonçalves de Oliveira, sou da comunidade Batalha. A nossa etnia é mongolós paneleiros. Né? A pesquisa ela está chegando nesse campo em que nós, né, estamos nos assumindo. E essa comunidade, ela é muito importante para mim, falar da batalha. De muita luta, né? A gente sabe que Vitória da Conquista, o nome já diz, Vitória da Conquista, a conquista que aconteceu sobre, né, os nossos ancestrais, os indígenas. E seguindo, né, falando de Vitória da Conquista, aí a gente tem essa analogia, Vitória da Conquista e batalha. Porém, essa resistência de afirmar quanto tal, ela seguiu com as pesquisas, né, as pesquisas de historiadores que chegaram, e Renata, em que me encontrou minhas obras,
Eu acredito que ela estava desenvolvendo uma pesquisa, ainda estava na CPT, se não me engano. Ela pode me ajudar depois, em memória. E eu, por pertencer, né, a um grupo de artesãos, paneleiras e paneleiros da batalha, através da história oral deles, eu comecei a me apropriar, né, de uma forma diferente de fazer peças que eles fabricavam a peça utilitária. E eu escutava uma única pessoa da comunidade que modelava à mão, que era Tia Zainha. E minha mãe falava de Tia Zainha, direto, falava de Tia Zainha. Tia Zainha fazia terno de reis, Tia Zainha fazia as pessoas no cotidiano. E eu perguntava à manhã que forma que Tia Zainha fazia, confeccionava os personagens. Aí manhã me contava. E eu pegava argila para mim montar, né, também o cotidiano através da história oral. Foi aonde que eu me aproximei de minha bisavó, Orminda, né? A gente chamava de Dinha. E Dinha, ela fabricava o cachimbo e também falava dessa tia Zainha e falava de tia Bill, que também era outra paneleira, né, famosa que modelava a mão. E a minha bisa, ela me passou o ofício de cachimbeiro nessa época, né? Ela modelava os cachimbos para vender. E eu não tinha muita paciência. Eu lembro que quando ela estava me ensinando a modelar com rolos, que é uma técnica indígena, né? Que pega argila, amassa argila e começa a trabalhar com rolos. E ela no qual via que a minha coordenação motora né, que por ser criança não era legal, e eu não tinha muita paciência, e ela, né, mandava eu parar e observar um inseto chamado vespa. Naquela época ela falava para mim que esse inseto, né, o nome se dava vespa. E essa vespa, ela modelava as casinhas dela para colocar os ovos dela e ter os filhotes. E ela modelava com rolos. E Dinha falava para mim, olha, você só vai fazer o cachimbo quando você ver como esse inseto trabalha. E eu ficava correndo atrás desse inseto, olhando esse inseto fazer o trabalho, né? E aí eu comecei, né, a ter esse ofício. E, né, quando eu cheguei na idade de uns 7 anos para 8 anos, eu comecei a modelar, né, terno de reis, animais, comecei a modelar, tentar modelar meus super-heróis, e aí foi seguindo. Eu comecei também a modelar os ternos de reis, e tinha uma sereia que eles falavam dessa sereia, né? E aí me passava a encomenda para eu fazer para todos os moradores. Então, cada um tinha essa sereia. Eu lembro que eu tinha aí a faixa etária de uns 8 a 10 anos, já seguindo. E aos 12 anos de idade, eu lembro que as pessoas chamavam meu pai de japonês. Ah, Japão, 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 Japão. Aí um dia, nessa fase, na minha adolescência, eu questionei meu pai. Falei, ô pai, as nossas heranças do Japão, a gente é japonês, aí meu pai voltou e sorriu, me abraçou. Falou, meu filho, a gente é índios. A gente é descendente de índio. O japonês, por causa do olho, o rosto, a gente aproxima dos japoneses. Então, as pessoas, elas, né, elas me chamam de japonês por isso. Mas a gente é descendente dos índios. E ele me contava que, quando ele era criança, ele vivia nas matas, cuidando né, das plantações. Meu avô colocava ele novinho nas matas, e meu avô ia trabalhar, né, para fazendeiros naquele período, e ele ficava tomando conta do plantio. E aí ele me contou algumas coisas. Aí eu já comecei pensar diferente, né? Que eu não tinha a herança japonesa, mas sim a herança indígena.
Aí, novamente, eu, né, pauto esse ponto muito importante que foi a Renata, né? Que mesmo eu trabalhando essa questão de auto me assumir, mas numa cidade que é essa que eu vivo, é difícil para mim, né? Difícil, muito difícil para mim trabalhar a cultura indígena em que aponta a dizimação desses povos. Então, através da minha arte, através das pesquisas, eu comecei a modelar, né, e também através da história de meu pai, eu comecei a modelar alguns bustos. E esses bustos, eles têm a característica dos moradores. Então, eu pensei unir a arte com a história oral e com a memória da cidade, né? E assim se seguiu, né, a construção, eu me aculturar esse novo meio, um meio dos meus ancestrais, esse resgate que a história ela permitiu, né, a história ela permitiu que eu chegasse até onde que eu cheguei. E a cerâmica, ela me dá todo o conceito, ela me dá toda as ferramentas necessárias para mim ter um documento vivo nas minhas mãos. Uma vez que a gente fala dos índios do Planalto Conquistense, a gente fala da história, né, dos índios que aqui habitaram, que não foi poucos, né? E eu, por pertencer aos mongóis paneleiros, que foram os índios da batalha, os índios que ficaram na batalha, o gozado que eu peguei, né, os índios, os botocudos, e fiz alguns bustos dos botocudos, porque os botocudos era temido pelos colonizadores. Os botocudos, eles lutavam, crianças, mulheres e os colonizadores, quem veio colonizar essas terras, não queria nem domesticá-los, né? Os botocudos, por ter a fama de valentes, ter a fama de índios que, né, são bravos. E aí eu peguei o botocudo e coloquei como, né, na minha intuição e também minha força espiritual, né, o meu sagrado, eu coloquei esse caboclo botocudo, né, como um sujeito de frente, o meu guerreiro. E eu, e eu passei a dar uma expressão às minhas esculturas de guerreiros, de dor, de massacre, de sofrimento. E coloquei um dos botocudos de 1,60 m, não dá para fazer uma exposição aqui agora, nesse momento, e eu modelei um botocudo de 1,65 m, né, com a característica de Jesus. E eu fui perseguido por isso, entendeu? Por algumas pessoas, por eu ter feito isso. E não só retratar o botocudo Jesus, o Imboré Jesus, né? Também o famoso banquete da morte, que eu retratei. Logo eu imaginei que eu não ia, né, ser um artista de sucesso, porque eu estou mexendo com uma história que a gente não tem os documentos propriamente dito em biblioteca, a gente tem algumas narrativas, porque se a gente pega a memória, através da pesquisa de Renata e também a história oral da localidade, a gente vai perceber que, às vezes, vai contra a história que fala dos povos aborígenes. Vai totalmente contra, tem o mesmo banquete da morte. Alguns pesquisadores apaixonados, né, que debruçaram da história e criou. Mas se você vai para a história, a memória, totalmente diferente. E o gozado, nessa trajetória de artista, né, de sofrer esse massacre dentro da história e resistir com uma cultura material, uma cerâmica, uma história, né, oral, resistir
Eu dei um passo que foi importante, foi chegar na cidade, na periferia de Vitória da Conquista, o Bruno Bacelar, cheguei adolescente. Aqui, eu tomei um susto, porque ao chegar aqui, eu percebi que muitas pessoas também vieram de comunidades tradicionais. E essas mesmas pessoas ficaram no morro. E do morro para o asfalto, o choque que é. E o preconceito de muitas vezes que eu tive, de não acertar, pegar um caderno logo que eu comecei a entrar no ginásio, de não aprender a falar igual aos outros, a minha forma de vestir, a minha forma de chegar e tentar ajudar o meu próximo na escola, né? E as professoras, elas estavam preparadas para, né, me receber, já que eu estou vindo de uma comunidade que tem uma cultura, pararam para escutar. Infelizmente, o nível pedagógico não permitiu que essas professoras, elas abraçassem essa causa e fazesse com que, né, essas pessoas me inseriram, que não era só eu, esses meninos que vêm de comunidades tradicionais, pudessem se assistir de uma forma diferenciada, para eles se igualar aos outros, não. Nos colocaram no mesmo nível e nos chamaram de burros, pessoas que não deveriam estar ali, que deveria voltar para, né, repetir toda a escola. Aquilo ali para mim já foi um impacto, eu já vinha sofrendo de impacto quando eu comecei a descobrir a história real do massacre dos povos indígenas do Planalto Conquistense. Se não bastasse isso, ainda tem o choque dos professores no ginásio. E aí, do ginásio, eu sofri bullying, sofri muito preconceito, né? E aí eu pensei em desistir e voltar para a comunidade. Até um dia ter acontecido uma gincana e eu modelar um busto de meu pai, um busto de Sócrates, através do livro de história. E ali eu ganhei um pouco de repercussão ali, os meninos viram que eu era diferente, que eu modelava e que eu estava modelando muito bem, tinha umas peças e tal. Logo eu participei de uma mini exposição de uma gincana que aconteceu nessa escola. Aí eu comecei a ter sustância, né? Eu comecei a ter esperança. E aí, nesse trajeto de artista remanescente, que migrou da sua comunidade para buscar uma melhoria e melhorar algo na família, através de amigos também, que me ajudou a sonhar com a faculdade, eu comecei a pensar, não quero mudar, eu quero ajudar a minha família, eu quero ir para uma faculdade. Demorou muito tempo, porque a minha realidade era, eu nem sei, eu não lembro muito bem, mas eu lembro que um professor, hoje um professor, o Jonathan, ele me ajudou a fazer esse trajeto. Foi ele. Ele me ajudou a fazer esse trajeto de pensar uma faculdade. E nisso eu comecei a estudar e consegui entrar. Quando eu entro na faculdade, né, no curso de História, quando eu entro nessa, né, para fazer o curso, nos primeiros momentos, eu me deparo com uma situação, que é aquele ambiente que eu estava tentando me inserir, me aculturar aqueles pensamentos, né, logo no primeiro semestre. E aí, alguém na sala começou a estimular a apresentação dos alunos, e chegou a minha vez. E eu disse a eles que eu era da Batalha, que atualmente estava morando em Vitória da Conquista, fiz uma prévia de minha história, e falei que eu era descendente indígena. Foi uma situação um pouco chata, porque quando eu falei, eu fui atacado na universidade, né? Colegas de sala começou a zoar de minha cara, começou a falar mais um que quer se apropriar da história para auto se promover. Aquela hora me deu vontade de sair daquele conhecimento científico e bater. Se eu pudesse, eu tirava até minha roupa e saía nu de lá e deixava as minhas roupas lá, para mim não trazer impregnado aquela situação, porque eu vi naquele momento uma máquina de fazer doido, em que as pessoas elas perdem a essência
se apropria de conceito científico e remonta uma personalidade que não é delas. Aí eu falei, que loucura é essa? Como é que a pessoa perde o perfil e logo começa a julgar de uma forma assim, sem entender de onde que a gente é, quem a gente pertence, quem são os povos que a gente pertence, né? E minha vontade era sair daquele lugar. E eu comecei a perder o prazer pela universidade quando eu vi que colegas estavam assim. Aí, seguindo nessas primeiras aulas, conversei com algumas pessoas que se revelou meus amigos lá dentro e me deram força para mim continuar. Quando eu passei no corredor, um gritou, olha o falso indígena. Esse aí, né, vai ver que é mais um cotista que está entrando pela janela. Rapaz, eu voltei e bati palmas para ele e falei, olha, eu muito me admiro num curso de história ter alunos que têm esse nível tão baixo, que é incapaz de fazer uma entrevista a alguém e entender de onde que essa pessoa é. Mas eu não vou perder meu tempo de falar de minhas origens, não. Se você, como historiador, faça seu papel. Eu não tenho aqui para comprovar nada a ninguém. Então, sofri mais uma retaliação, se não bastasse, na escola. Mais uma retaliação na universidade. Com isso se segue os movimentos sociais, se segue, né, conhecer outros militantes e ter coragem. Só que a gente depara com outras realidades, em que a gente assiste os índios em suas terras sendo exterminados. Índios nas periferias sendo exterminados. Remanescentes indígenas sendo exilados para não falar, ou talvez nem chegar a ter ferramentas para militar. E aí eu tenho uma arte que ela veio para anunciar. E quando ela chega para anunciar, logo eu sinto que é mais um que vai sofrer consequências. Eu disse a Renata que trabalhar com o sagrado indígena, com a mulher, que é o centro, para mim, a mulher é o centro, né? Eu trabalho o sagrado. Tem a mulher como a grande mãe, a mãe, a gente tem a terra, que a terra é mulher. Nós homens a gente veio do ventre de uma mulher. Então tem toda uma simbologia para os povos indígenas também, em partes. A gente tem a relação com os animais, que é outro ponto um novo momento artístico que eu estou me apropriando. E o gozado que eu estava assistindo um documentário do artista Augusto Rodin, Camille Claudel, e comecei a fazer uns estudos de anatomia. E alguém chegou para mim e falou, você tem que fazer os animais da fauna conquistense, você tem que fazer as peças utilitárias e grafismo, porque o indígena não pode, o descendente indígena não pode perder o seu conceito. O descendente indígena, ele está ligado ao Egito. Os indígenas os indígenas do Brasil é ligado aos outros povos espalhados no mundo. A ligação astral. Os indígenas daqui do Brasil, eles são ligados a seres, né, como alguns documentários que eu assisti, superior, sagrado. E engraçado que eu estava conversando com um pajé, ele falou do Egito, falou da ligação astral, e ele não tem ele não tem uma pesquisa, ele não tem uma pesquisa científica, mas ele tem um pensamento passado pelos povos mais antigos, de falar de pirâmides, de falar dessas coisas e tal. Eu achei muito, assim, falei, é provocante, entendeu? Por que que eu não devo me apropriar de um estudo de anatomia
de fazer um trabalho, né, científico. Eu tenho que voltar, o índio, ele para ser índio, ele tem que estar com cocar, ele tem que estar pintado, ele tem que estar no meio do mato, ser bicho. Ele não pode ter um carro, não pode ter uma moto, não pode, né, vestir social, não pode trabalhar, é proibido para ser índio. E aí eu penso assim que muitas pessoas, às vezes, o que eu observei na faculdade, que se eu tivesse chegado de cocar, me queimado e deixado, ou então pintado, ou feito qualquer coisa para mostrar que o índio é aquele ali, talvez eu tinha uma recepção maior. Talvez aquela pessoa que gosta de ser enganada, eu estava ali falando para ela coisas que ela ia gostar. Porque, assim, o índio... E olha o perigo da história. E muitas das vezes as pessoas, pesquisador, é enganado. Não cabe eu falar de que forma, mas são enganados. Porque, assim, quer ver o que está pronto. Não quer forçar a mente para chegar a ter os fatos concretos. Ou seja, o que a imagem está apresentando mas cadê o conceito e a essência? De onde partiu toda aquela cronologia daquela história? Aí pega a parte da superfície e vai fazer os seus trabalhos. Eu poderia estar com cocar, eu poderia estar pintado, mas em respeito aos meus, respeito à história, respeito à memória, eu parei, falei, não, vou seguir o que a história está apontando. Vou seguir o que os meus ancestrais deixou para mim. Vou seguir o manual, que é, né, os povos do Planalto Conquistense. E aí a Renata, e ela tem um papel muito importante, porém, a gente está preparado para essa luta, a gente está unidos, eu, ela, a Juliana e todos da batalha, os familiares da batalha, para titular as nossas terras e dizer para a Vitória da Conquista que a gente é o coração dessa cidade. Dizer para essa cidade que a gente precisa do nosso lugar aqui, o lugar que nos pertence, que é o dos nossos índios, os nossos mongóiós paneleiros. Então, Renata, eu passo para você, é mais ou menos um pouco do meu trajeto, né? E espero, né, ter expressado um pouco, falado um pouco do meu cotidiano, né? Apesar que eu não... eu preciso me preparar para essa nova ferramenta, esse novo momento, né? Obrigada, Gilvandro, pelo seu excelente relato. Emocionante, né, gente? Tem aqui alguns comentários, né? Quem quiser fazer pergunta, acho que está aberto agora. Temos alguns comentários, por exemplo, Erasto fala, né? Seu pai era conhecido como Japão, né? A gente chamava de Japão. Era um excelente fazedor de garrafada. Toda vez que eu chegava para visitá-lo, ele tinha uma garrafada específica para mim cuidar naquele momento. E foi um contato muito bom com ele. Ele está presente, né, eternizado nas nossas memórias, na memória do grupo. Seu pai foi praticamente quem me possibilitou te encontrar, né, com o índiozinho. E aí Erasto fala, né, chamar de japonês para desidentificar, né, é o tipo caboclo, e é isso mesmo, né, Gilvandro? Sim. Késia fala, né, eu sou uma descendente um pouco distante dos índios, segundo a história de minha mãe, que conta que passou para ela, e a outra, Claudineia já entra com um outro comentário, que ela fala, né, que a memória indígena, enquanto uma cultura oral, ela resiste, né, e passa de tradição. Aí, Gilvandro, seria interessante se você comentasse, por exemplo, esse aspecto também cultural que é a própria panela, né? Como que as paneleiras elas conseguiram fazer essa transmissão na oralidade, né? Também através da memória.
e como que essa arte também é representativa para vocês. Acho que é bem interessante se você comentasse isso para a gente, pode ser? Sim, sim, claro. Olha, as panelas, elas vêm das mulheres, né? É um artesanato feminino na comunidade. As mulheres, elas era quem comandava a confecção da cerâmica. E os relatos apontavam que, tipo, a minha avó, né, por parte de meu pai, a Aurisa, ela, no relato dela, ela aprende com a mãe dela, Orminda Rodrigues de Oliveira, mas Orminda, ela, né, ela conta que a cerâmica que eles aprenderam era uma cerâmica mais rústica, uma cerâmica grossa, uma cerâmica que ela não tinha um refinamento e era para acumular, né, sementes, estocar água, cozinhar o alimento e tal. E minha avó, a Aurisa, ela conta que ela, por ser uma menina traquina, que ela aprendeu a dar um detalhe melhor à cerâmica quando ela saía da comunidade e ia até outra aldeia em que ficou outros povos que ela não revelou que etnia era, e lá tinha uma caverna onde que ela colhia os cactos. E através dos cactos, cactos e vasos que ela encontrava, ela fazia a comparação com a peça confeccionada na comunidade e tentava chegar naquele detalhe daqueles outros povos que tinham deixado aquela cerâmica para trás. Então, ela começava a confeccionar aquilo ali e pegar uma técnica e comparar a outra, e refinando. E aí veio também a parte de minha mãe, que já é cabocla, né? Ela é índia e negra, vem a mamãe Véia, vem a tia Zainha, a tia Bill também, mas já com a cerâmica de herança, né, de caboclos, negros com índios. Então, esses tinham uma certa técnica, né, uma técnica diferenciada, que já trabalhava com placas, e aí associou, agregou, né, os caboclos com os índios, né, para ter essa referência do artesanato utilitário, que é essa cerâmica que eles faziam. E essa cerâmica, ela, na época, ela começou a ajudar muito na formação da cidade. Os índios, por ter de ser ser dizimado das suas terras de origens, não tem mais terra para caçar, para pescar, teve que reinventar alguma coisa para sobreviver. E o barro, a região, por ter muita argila, era o meio. E Conquista, por estar iniciando, né, a sua formação, precisava de um tecidos. Então, a comunidade, né, começou a ser vista como paneleiros, terra dos caboclos. Então, as pessoas, então a gente vai comprar panelas, a gente vai comprar bulo, a gente vai comprar, né, tacho para fazer, a gente vai comprar manilhas para fazer encanação de água, a gente vai comprar... E começou esse mercado, né, esse mercado Então, essa cerâmica, ela passou a fornecer. Aí, até um período, né, quando a cidade ela começou a se expandir e crescer, que aí veio o 1,99, veio as grandes corporações, aí massacrou essa cerâmica e as pessoas, elas perderam, né, sua fonte de renda e automaticamente perdendo também a sua cultura. E hoje a comunidade ela encontra com 2 paneleiras apenas, e a gente está percebendo que a tendência como a nossa vida ela é marcada até um certo período, dessa cultura, dessa memória viva, ela se perder, né, devido aos processos históricos. É por isso que a gente está nessa luta, a gente está para militar, a gente está para tentar fazer a nossa parte, né? Eu, como pertenço à história, Renato é descendente indígena, né, no qual respeita e cultiva muito esses povos com muito amor. Ela abraçou essa causa e aí a gente está aí para tentar dar um lugar a essa cerâmica, dar um lugar
essa origem dos mongóis paneleiros. Obrigada, Gilvandro. Só para complementar rapidinho sobre as paneleiras, é importante dizer, né, e Erasto até comentou aqui, que essa aliança preta e indígena no território, ela é fantástica, né, porque ela faz a história se tornar bela e simbólica e uma esperança na luta, né? E só para complementar, das etnias indígenas que habitavam o Planalto da Conquista, a gente tem, né, segundo as narrativas dos viajantes, os mongóis como os indígenas paneleiros, né, que fabricavam esses instrumentos da argila justamente para, como já eram comunidades mais assentadas no território, né, para armazenar a sua comida, a água, e é uma tradição que dá essa identidade, né, para a comunidade de Gilvandro, e que é belíssima, e que, sobretudo, é uma tradição que demarca também um lugar feminino nessa luta, né? Gilvandro, a gente tem uma pergunta aqui do Erasto, ele quer saber se o povo da batalha guarda as sementes crioulas, Sim, as sementes, né? guarda para o ciclo da chuva. Todos têm seu potinho lá e guardam a semente. Quando chove, eles fazem o plantio. Que lindo. Gilvandro, também temos um comentário aqui de Kézia que fala assim que ela acha muito interessante porque que nos livros de história o indígena é retratado como pagão, como culpado de coisas monstruosas, etc., né? Enquanto não se fala do massacre feito pelos povos estrangeiros, né? E daí eu acho que se você comentar isso seria interessante e falar como que sua arte ela foi recepcionada em Conquista quase como uma agressão também, né? Quando você fez suas primeiras exposições do Cristo indígena, quando você fez as exposições dos botocudos com aqueles botox maravilhosos, né? E fala um pouco para a gente também sobre essa inspiração, né? Que isso veio também para romper com um conceito, né, de arte que era desenvolvido aqui em Conquista. Eu acho ótimo que a sua arte veio para dar um recado e deu realmente. Eu acredito que você hoje é conhecido em toda a cidade, né? Não só em Conquista. Mas fala um pouco para a gente também como que sua arte veio para agredir nesse sentido, né? Que ela fala, né? Que o indígena ele é sempre colocado no lugar do pagão e do culpado, né? Por isso os genocídios, os etnocídios, os epistemicídios. Sim, com certeza. Veja bem, eu falei anterior sobre a minha escolha, né, do botocudo. Lembro de uma cabocla chamada Dona Maria, que ela fazia seus cultos na mata, e Dona Maria ela curava os católicos, curava os crentes, curava outras pessoas que precisavam com a força da Jurema que tinha lá. Dona Maria, ela cultuava a terra, ela chamava seus mentores para fazer os seus ritos. E engraçado que os mesmos que falava contra eram os que precisava dela na calada. Veja bem, se fala que o índio é pagão, e os que se diz perto de Deus Cristo, que é cristão, quer dizer, precisava dela na calada, então, escondido. Ia para a missa, mas, né, na hora que apertava, ia lá procurar a Dona Maria para fazer seus trabalhos. E lá a igreja, ela dizia que não podia, porque aquilo ali era paganismo. Que não... Mas Dona Maria, ela trabalhava com os elementos da natureza. Aí, se a gente fosse botar isso, né, explanar isso aí, Dona Maria era bruxa. Mas Dona Maria era curadora, Dona Maria curava aquelas pessoas. E aí, uma vez, eu tive o privilégio de ver Dona Maria receber uma projeção, e ela logo se transformou em um boticudo, que ela falava, boticudo. E esse boticudo chegou e tal, isso eu era criança, e ficou cravado na minha mente. Então, assim, essa minha ligação com o boticudo
ela se dá pelo sagrado também. Por mais que eu pertença a uma etnia que é né, eu sou de outra etnia, mas o botocudo, ele vem como algo que representa um guerreiro para mim. E sobre a história de conquista, o banquete da morte, conquista, Nossa Senhora, né, das Vitórias e tal, quando eu pego os índios e crio o Tupinambá, o Guarani, que eu pego a característica, né, dos pataxós, que eu pego a característica dos imborés, e eu pego e coloco eles em oferenda em pratos mutilados, né, e apresento dentro de uma casa em que tem, né, figuras de autoridade, de nomes aqui em Conquista, chocou um pouco, chocou alguns historiadores, mexeu um pouco. E logo, mais uma vez, eu estava comprando uma briga de uma história que não sei explicar muito bem aonde que essa história está. Mas como a Renata teve a coragem de falar, não, vou mexer aqui, está me incomodando essa história, que ela foi, mexeu e viu que estava tendo alguma coisa de errado com a história oral e com a história que já foi publicada, aí começou o choque. E minha arte vem acompanhando nesse recado. Né? Eu não estou te ouvindo, Renata. Eu esqueci de ligar o microfone. Pronto. Sou péssima professora remota, viu, gente? Obrigada. Rosana está perguntando, né, se a gente pode chamar de racismo esse preconceito vivenciado pelos indígenas, né? Hoje acho que os indígenas, inclusive, já reivindicam, né, essa questão de disso ser enquadrado, né, como racismo, você pode comentar. E ela pergunta se você cursou artes plásticas e também história, e parabeniza pelas esculturas. Sim. Bom, eu acredito que é um preconceito, né, essa questão. É um preconceito. Teve uma pessoa que olhou para mim e falou que queria estudar a minha mandíbula, minha característica, para fazer uma comparação. E aí o outro ficou sorrindo. Então, começou umas brincadeiras que eu não gostei, né? Que o Wiki estava me comparando como um bicho, né? Como um animal. E aqui na cidade, por a gente pertencer à zona rural, né? As pessoas urbanoides, elas têm preconceito. Agora que, depois que foi reivindicado o direito, os movimentos sociais, eles apoderou e começou, né, trabalhar isso nas comunidades, né, ficou um pouco disfarçado esse preconceito, mas ele existe e é muito forte, ficou disfarçado. Ou seja, o preconceito ele não tá sendo falado diretamente, mas ele está sendo, né, usado de uma forma criminosa em que mutila e exila as pessoas do direito delas. Exatamente, né? Gilvandro, tem alguma escultura que você pode mostrar para a gente aí? Todo mundo está falando, o trabalho dele deve ser lindo, parabéns, mas a gente queria ver também. Então, eu tenho aqui uma escultura, eu não sei, porque a câmera, eu não sei se está pegando ela, de uma mulher, não sei se dá para ver. Conseguiu ver aí? Dá para ver? Pronto. Tá, assim, essa escultura aqui, essa escultura é uma escultura feminina, ela é de Imburana, é um novo momento que eu estou vivenciando em minhas obras, é entalhar em madeira, e eu não tenho nenhuma peça em terracota aqui, porque minhas peças, elas estão em exposição numa galeria de um amigo meu, que é os Botocudos, índio, que em breve, mas Renata, a gente vai fazer uma parceria para fazer uma apresentação dessas obras e convidar todos vocês que querem assistir. A gente vai sentar para apresentar esses trabalhos. E essa aqui, essa mulher, ela tem uma característica, né, assim, que eu usei a madeira, ela bruta, né, porque eu estou fazendo pegando esse novo conceito para dar em minhas obras
o lugar feminino. Eu tenho essa outra obra aqui, eu não sei se dá para vocês verem aí. A gente tem no topo dela uma coruja, temos 2 rostos, né? Aqui, tá dando para ver aí, Renata? Tá dando. Pronto. Sim. Essas esculturas foi quando eu tive contato com meu avô, que eu chamava ele de velho, e a gente estava falando ele fazia o fogo com cristal, ele fazia algumas coisas, e aí eu tive o privilégio de conversar com ele para falar do sagrado. E através dos relatos dele, e de seu Alvino, que era o irmão dele, que falava que ele era de Tupinambá, e ele ficava falando umas línguas, né? Pena que seu Alvino, ele faleceu, não deu para mim pegar muita coisa. Eu retratei uma liderança, que é essa primeira cabeça e essa segunda cabeça. Essa primeira eu coloquei uma liderança, que é o cacique, essa segunda que eu coloquei o pajé, e eu coloquei um animal de força, que é a coruja, né, chamado caburé, da região. E esses índios eu coloquei todas essas 3 figuras, porque o número 3, eu sou muito ligado ao número 3. E aí eu comecei, porque é muito complexo falar, né, a arte ela me leva para um mundo, né, que não tem um fim. Então, essa obra eu tentei retratar a figura do pajé, a figura do cacique, a figura do pajé e seu animal de força. Por enquanto, eu só tenho essas 2 obras aqui, feitas em madeira, e outra feita em jasmim. Tá. Eu vou mostrar as minhas que eu tenho de você. Certo. Tenho esse botocudo que tá dando para ver? Aham. Gente, isso aí foi feito em madeira, né? Feito em madeira, a base dele é pedra, né? Eu recebi quando o Gilvandro esteve com a gente no Instituto Federal do Norte de Minas, ele deu uma oficina para a gente na semana, acho que foi na Semana da Consciência Negra, ele esteve lá trabalhando com os alunos, com os meus alunos, foi lindo. Ele é todo talhado em madeira. Eu tenho outro em terracota, mas ele é sagrado, eu não posso remover do lugar, que está junto com uma espada, né? Mas ele está ali. E, claro, a minha primeira peça, que eu faria questão de mostrar, que é o Santo Antônio do Cachimbo. O Giovanni pode falar um pouquinho dele, meu santinho, que eu carrego para tudo que é lugar, ele é feito em terracota. É uma peça maravilhosa, vai para a nossa exposição quando a gente conseguir realizá-la, né, Givandro? Você podia comentar um pouquinho, historicamente falando, desse santo e de como foi para você fazê-lo, né, e me presentear naquele momento, acho que tem quase 10 anos, né? Sim, e tem um busto indígena de um botocudo imenso, que não daria também para trazer, porque é bem pesado, mas são lindos. Bom, esse Santo Antônio do Cachimbo, novamente, eu digo que foi estimulado por você, né, nas pesquisas, você me trouxe, né, relatos muito importantes desse santo, por ser uma peça que vem, né, ao longo da história, o Santo Antônio do Cachimbo, ele entalhado em pedra-sabão, e pertencer ao São Miguel, que tradicionalmente ele comemora, né, a festa de Santo Antônio, e é uma peça de um símbolo muito importante na comunidade, Santo Antônio do Cachimbo. E, assim, para falar do Santo Antônio do Cachimbo, eu não tive, assim, uma oportunidade de sentar com o seu Miguel, né, para ele me falar da importância de quem trouxe essa peça, porque é uma peça milenar, uma peça muito antiga. E quando Renata ela começou a pesquisa dela, que ela pode complementar para mim, né, ela me mostrou que a arte, aquela peça, ela tinha que ser feita, ela tinha que ser produzida, porque ela fazia parte da história da comunidade e ajudar a gente nos documentos. Também foi quando eu peguei a peça, né, de uma comemoração cultural da localidade,
e copiei a peça para a gente deixar com o dono, a peça para a gente não tirar dele, e daí em seguida eu presenteei ela, que foi um momento muito bom para nós, né? E aí, Sim, foi isso mesmo. Santo Antônio do Cachimbo, gente, é esse santo que ele representou. Ele é possivelmente o santo que pertencia à Capela do Cachimbo, onde os indígenas Camacãs Mongolóis e os Botocudos foram aldeados no Rio Pardo, no aldeamento chamado Santo Antônio do Cachimbo, aqui próximo à Vitória da Conquista, né, onde inclusive existe hoje uma retomada étnica nessa região, né, a gente tem alguns grupos indígenas lá, e possivelmente esse santo, alguém que esteve no cachimbo do grupo indígena da batalha, trouxe esse santo de lá, porque ele era conhecido como Santo Antônio da Volta, porque, segundo seu Miguel, ele teria uma volta de ouro, né, Giovanni? Mas teria sofrido, alguém teria quebrado o pescoço dele para retirar o ouro, e houve um processo de miscigenação com o culto desse santo, né? E a comunidade fazia toda essa festividade para o santo, principalmente a pessoa de São Miguel, mas com essa representatividade ainda indígena, né? Dele ter possivelmente pertencido ao aldeamento do Cachimbo, né? Ao Santo Antônio do Cachimbo, que é como ficou conhecido o aldeamento onde foram aldeados os índios, os indígenas mongolóis e botocudos ao longo do século XIX. Então, por isso que é uma peça extremamente importante, né? Mas agora eu quero mostrar para vocês uma peça maravilhosa. Vou ficar aqui um pouco distante para vocês terem uma ideia de como é a obra de Gilvandro. Esse é um botocudo. Esse é um botocudo. Essa é a minha máscara maravilhosa também. Já deve ter quase 10 anos que eu possuo essa máscara, né? sim. Ela é feita em fibra, né, Gilvandro? Ela nasce, né? Acho que você pode comentar um pouco sobre ela. Maravilhosa. Essa peça, ela, na camada dela, essa camada vermelha é uma terra lá da batalha, que é uma argila que a gente faz um processo de decantar. E eu queria fazer um trabalho fino e leve. Aí usei essa técnica de usar a decantação da terra vermelha e resinar ela e dar uma fibra para ficar essa peça leve para a parede. Esse é um botocudo com os 4 elementos, né? Cada elemento representa uma fase, a fase inicial, a fase, né, a fase da vida, que é retratada em quatro partes, e intuitivamente eu busco né, as ideias através, novamente, da história oral e reproduz, né, intuitivamente as minhas obras. Todo mundo aqui te parabenizando, que trabalho extraordinário, muito bacana, né? E importante dizer que é um trabalho que, assim como o próprio processo de retomada, né, étnica do grupo da batalha, ele é tão importante, né, para o reconhecimento da própria sociedade conquistense, como também reconhecer um artista como Gilvandro como um grande artista, né, Gilvandro? Acho que você respondeu a pergunta sobre sua formação em artes, acho que você respondeu, né? Você é licenciado, não? Sou licenciado em artes e em história. Em artes e em história, né? E reconhecer esse trabalho, né? A gente um dia sonhou que Conquista teria um grande indígena, né? Na Praça Tancredo Neves, mas a gente não conseguiu realizar esse sonho ainda. Mas eu gostaria que Gilvandro... Tem mais pergunta aqui, gente? Deixa eu ver. Parabéns, parabéns. Ainda temos tempo? Temos. Que Gilvandro falasse um pouco de um projeto que ele desenvolve, que além de ser esse artista maravilhoso, né? Ele também é mestre artesão. Gilvandro também desenvolve várias peças artesanais, mas ele também toca um projeto muito interessante chamado Mãos do Bruno, que também faz um resgate de jovens, né, de uma certa idade,
da vulnerabilidade social que esses jovens se encontram no bairro onde, em Vitória da Conquista, onde uma parte da família de Gilvandro reside. Acho que se você pudesse falar um pouco da gente, de como é desenvolvido e o que você pretende ainda criar com esse projeto, seria bacana. Sim, muito bom você tocar nessa parte que eu acredito que é onde que eu me realizo. O projeto Mãos do Bruno foi um projeto idealizado por grupos de adolescentes aqui. A gente estava só assistindo o extermínio da juventude, e eu, por ter vindo da batalha, como eu tinha dito antes, e com essa cultura nas minhas mãos, a argila e tal, eu pensei em fazer minha contribuição aqui na periferia, onde que a gente tem grupos de descendentes, grupos de indígenas. Aqui no Bruno a gente tem. E aí eu tentei estimular esses meninos a confeccionar o artesanato, a arte, para eles sentir um pouco a cultura que os seus ancestrais, né, no qual tinha naquele período. Então eu iniciei. E o projeto Mãos do Bruno, justamente porque esses meninos era marcado naquele período que eu comecei a trabalhar, era marcado pela justiça e não queria, né, aparecer. E aí a gente teve a ideia de colocar as mãos e criar uma logo, Mãos do Bruno, do bairro. E com isso eu fiz um trabalho, encaminhei alguns jovens para a universidade, a gente tem aí pessoas, né, em direito, em agronomia, biólogos, historiadores, a gente tem técnicos, graças a Deus, a gente tem um grupo de meninos muito bom, que está aí com sua vida, está encaminhado, está fazendo uma diferença boa. E eu não consegui dar continuidade pelas políticas públicas. Precisava de recurso e naquele momento eu precisava também cuidar de minha vida pessoal, que eu tinha dedicado a minha vida, né, só ao trabalho voluntário, de fazer o meu papel social, de dedicar o que eu tinha aprendido com os meus mestres popular. Eu tinha que dar minha contribuição enquanto pessoa, né? Eu tinha que fazer alguma coisa. E eu acabei fazendo essa parte. E na entrada para a universidade eu fiquei um tempo parado, né? E aí agora eu estou voltando com um novo pensamento, estou voltando com uma maturidade, né? Uma nova maturidade, e estou tentando retomar esse projeto, montar uma oficina, tanto aqui, tanto na comunidade, para mim trabalhar junto com os meninos, né? Essa história local, e ser um ponto de visita também das pessoas que querem o trabalho e ajudar esse grupo que eu estou tentando montar esse projeto, que é uma área vai ser uma pequena galeria, um lugar de dar oficina e Ô, gente, eu não estou ouvindo o Gilvandro. Acho que a internet dele travou mesmo. Acho que travou, Sabrina, a internet de Gilvandro. Pois é, Renata. Se você quiser. Aí, voltou? Voltou. Voltou. Ô, Gilvandro. Oi. Tá, é só porque sua internet deu uma travada, mas agora eu já estou saindo de cena, você continue. Oi? Renata? Sua internet travou, aí a gente não escutou muito você falando. Você pode repetir? Tá. Sim. Parou quando você estava falando da galeria. Sim. Da abertura da galeria. Pronto. Eu estou com a intenção de fazer um projeto aqui no bairro para dar continuidade a essa ação social, né? E montar uma pequena galeria para venda, montar um espaço para oficina e para, assim, a comunidade ela se apoderar dessa cultura. A comunidade do Bruno Bacelar, ela sentir que não existe só, né, a violência, que não existe só o preconceito, mas que também somos ricos,
a gente tem uma riqueza que dinheiro nenhum paga, que é a essência dos aborígenas, a essência dos quilombolas, a essência dos negros. Então, assim, tipo, o meu objetivo é tentar, junto com esses meninos, a gente confeccionar algumas peças, e essas peças ser leiloadas, né, essas peças ser rifadas, a gente colocar no site, para a gente conseguir recurso para fazer esse espaço. E esse espaço, ele ser um espaço de referência para a comunidade. Não só para a comunidade, para o Bruno Bacelar, o bairro. Muito bem, Giovana, todo mundo te parabenizando também pelo seu trabalho social. E Romildinha pergunta se as peças artesanais elas são comercializadas, como que você faz para comercializar suas peças? As pessoas elas entram no meu Instagram, me fazem encomenda de alguma, né, alguma peça que elas desejam, e eu faço as peças, né? Elas se interessar, eu tenho no Instagram as peças em exposição, e aí a pessoa me chama e a gente combina. Tá, fala seu Instagram para eu passar aqui para o pessoal, Giovana. Ô, Renata, para falar assim... Então, olha aí, para falar que agora... eu tinha que pegar o celular aqui, que tá aqui na... Deixa eu tentar pegar aqui. Cadê o celular? Conseguiu aí? Achei. Pronto. Giovana. Deixa eu ver. Eu não consegui pegar ele aqui. Pronto. Tá aí, gente, o Instagram de Gilvandro, quem quiser entrar em contato com ele, né, para as peças, tanto as peças mais artesanais quanto as obras de arte, né, Gilvandro? Acho que está tudo registrado lá no seu Instagram. Gente, a Kézia está falando que você é muito ela, não lembra o Instagram. Não lembro, eu sou péssimo nessas. Mais perguntas, pessoal? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Enquanto a gente vê se tem mais alguns minutinhos, eu gostaria só de fazer alguns comentários, né, sobre acerca da fala de Giovana e também do povo da batalha, que são os indígenas, né, paneleiros mongóis, e eles estão em um processo de retomada, né, étnica aqui no Planalto da Conquista, e é importante a gente dar visibilidade, né, às retomadas indígenas que têm ocorrido em nossos territórios. Eu imagino que em cada território de cada pessoa que está aqui presente, pode ser que esteja acontecendo um processo de reorganização de um grupo indígena, né? E é importante a gente dar essa visibilidade, porque, como o Gilvandro falou, quando se apresenta como indígena para a sociedade, há toda uma rejeição, né? Principalmente quando são indígenas que não estão trajados como se imagina que um indígena deve estar trajado, né? De cocá, como o Gilvandro bem mencionou, pintado, né? Não que isso não seja significante para o grupo, isso é extremamente significante, né, para o grupo, mas não necessariamente os indígenas necessitam estarem dessa maneira para serem reconhecidos, né? O reconhecimento ele se dá quando o indígena diz que ele é indígena, né? E a obrigação do Estado, desde a Constituição de 88, fazer esse processo de reconhecimento, demarcar as terras. Então, é extremamente importante que a gente dê visibilidade, né, aos grupos onde a gente estiver. Gilvandro, Gal está perguntando qual é o impacto do meu livro, que impacto que o meu livro trará para a comunidade de vocês. Acho que essa pergunta é boa, porque a gente estava discutindo um pouco isso hoje, né? Sobre as repercussões que já têm acontecido, e seria bom se você comentasse isso também. O impacto desse documento que você está nos presenteando, esse impacto é um impacto bom, um impacto que nos ajuda a legitimar a história,
e também nos dá sustância. Eu acredito que a comunidade ela passa a ser reforçada através dessa pesquisa. E também dá um certo respeito ao suor, à luta, né, momentos de noite né, noites perdidas ou ganhadas, eu não sei se seria o termo, né, que você teve, que eu também lutei bastante com minhas obras, e a gente teve essas ferramentas, a gente passou um período de luta, né, e com isso as pessoas que não sabem, tem uma história, tem um trajeto, tem lágrimas, né, tem angústia, tem ansiedade, tem problemas psicológicos envolvida para chegar onde que a gente chegou, né? Então, assim, para as pessoas que talvez esteja chegando, ou que também já fez pesquisa, entender que se nós não tivéssemos agido dessa forma, a gente não teria, nesse exato momento, uma oportunidade dessa. Então, esse livro seu, esse documento que você está nos presenteando agora, vai reforçar muito a nossa cultura, vai nos ajudar muito e vai apresentar para a sociedade o tempo exato de como começou e aonde que está chegando, né? Todo um trajeto, ou seja, cronologicamente, você está ajudando a comunidade ela resistir e não se perder, não deixar essa cultura ela sucumbir. Me sinto honrada com suas palavras. Gratidão. Gilvandro participou desde o início dessa trajetória, dessa pesquisa, era quem me acompanhava no meu trabalho de antropóloga. Quem pulava cerca de fazendeiro comigo. Sim. Então, acho que é isso mesmo, né? O impacto vai ser tanto para a sociedade conquistense como para a própria comunidade. Gal parabeniza, te agradece e fala que ela também acredita que será assim, né? Mais alguma pergunta, gente? Não, Sabrina? Podemos encerrar? Como é? Podemos, eu vou agradecer vocês. Meu Deus, que aula, né? E fantástico, viu, Gilvandro? Eu falo que esse evento está sendo uma oportunidade incrível para mim, né? E aí eu estou falando não só como organizadora do evento, mas como pessoa que conhece muito pouco sobre a história indígena no nosso país, dos indígenas, né? E das vários tipos de histórias que nós temos, mas sempre uma história muito dolorida, né? Toda vez que eu ouço é muito dolorosa. E eu fico honradíssima com a sua presença. Eu sei que você falou que era tímido, né? Mas você tem um domínio. A nossa história, né? Cada um com a sua história, ele consegue falar disso muito bem. Você faz isso muito bem, tá? Pode ir pelo mundo aí contando a sua história, porque eu acho importantíssimo. Nós precisamos ouvir isso. Na verdade, nós não só precisamos, como nós devemos conhecer essas histórias e saber como que o Brasil ele tem sido cruel, né? Em esconder essas histórias e impedir que essas histórias cheguem a outros ouvidos, né? Sim. Nós precisamos disso, a educação precisa disso, e muito obrigada, Giovana. Muito obrigada, Renata, pela presença. Tá? Para nós é muito bom contar contigo. Eu quero reforçar aqui o convite que eu já fiz no nosso chat aqui, né? Que o livro da Renata, gente, vai ser lançado na biblioteca, lá no Instagram, né? Porque nós estamos em período remoto, se não fosse assim, a gente ia fazer todo um local bonito, mas vai ser bonito, vai ser legal do mesmo jeito, viu, gente? Renata vai estar falando sobre o livro, vai estar falando sobre tudo dia 7 de agosto, às 18 horas, no @biblio.ihl. E aí, vamos lá prestigiar a Renata, o trabalho da Renata, a história que a Renata traz nesse livro. É um livro que quando a Renata me falou o que estava acontecendo, eu falei, não, claro, vamos embora, vamos lá. Porque é importantíssimo a gente trazer essas histórias mesmo. Aí eu vou deixar vocês finalizarem. Não vão embora, gente. Agora, 8 horas, assim que terminar essa, a gente já começa a outra, tá bom? Que é uma live com Clara e convidados, aí trazendo música, poesia e tudo mais, tá bom? Renata e Gilvandro, fiquem à vontade para se despedir e tudo mais. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para pedir também, né,
apoio para todos os que estão nos escutando para esse processo, né, de retomada que eu já mencionei, que os indígenas aqui, paneleiros mongóis, estão fazendo, né, no Planalto da Conquista. Sempre que vocês virem, né, nas redes sociais, movimentos, que possam estar compartilhando nas suas redes, né? O próprio trabalho de Gilvandro, eu acredito que ele também permite, né, Gilvandro, que seja compartilhado. E essa ideia que Gilvandro está organizando aqui para que ele possa conseguir erguer essa galeria em mãos do Bruno, né, esse projeto que nasce, então também pedir para que, quando tiver acontecendo isso pelas redes sociais, que vocês possam também estar ajudando, compartilhando, porque às vezes as pessoas perguntam como que a gente pode ajudar os indígenas? A gente pode ajudar os indígenas de diversas maneiras. Compartilhar as atividades, por exemplo, que eles realizam, né, as suas lutas, é uma maneira de estar contribuindo com a luta, né? Quero agradecer. Romilda disse que adorou seu Instagram, falou que é muito bom para mim ter um parceiro como você, eu também acho. Não teria acontecido sozinha se não fosse a sua presença durante toda essa nossa jornada juntos aí, né? Eu queria agradecer mais essa oportunidade, que eu acho que também os caboclos permitem, né? Que a gente tenha juntos novamente, né? Agradecer ao evento em si, agradecer a Sabrina pelo convite, ao IFNMG de Salinas. Espero que a gente possa um dia, de novo, levar Gilvandro lá para um mega evento, quem sabe, quando a gente pudesse reencontrar, né? Quando eu estiver de volta e tudo isso que a gente está vivendo agora, a gente poder se reencontrar. Então, muito obrigada, agradeço de coração a cada um que estava aqui, e especialmente o Gilvandro, por ter topado falar com a gente da sua história, foi maravilhoso. Romilda está falando aqui que quer levar você para o UENG. A UENG que Romilda trabalha é lá em Belo Horizonte, viu? Pronto. Gilvandro, passa a palavra para você se despedir. Eu só tenho que agradecer mesmo você por esse convite, esse momento, né, um momento para mim que vai marcar, né, o meu trajeto. Essas pessoas queridas aqui no qual são, com certeza, ricas de espírito, tem essência, tem conceito. E agradecer, né, mais uma vez, e esperar uma nova oportunidade aí, e a gente está aí juntos, né, nessa nova luta.